Uma tentativa para realmente tentar consertar as coisas da arbitragem caótica do futebol brasileiro, ou seria somente uma maneira de tentar calar os clubes? Afinal, cada vez mais nós vemos reclamações dos clubes, dos presidentes em relação à arbitragem do futebol brasileiro. Bom, a CBF decidiu agir. Enviou um documento para todos os clubes, tanto da Série A quanto da Série B, convocando para uma reunião nesta sexta-feira na sede da CBF. Uma reunião presencial para discutir a arbitragem do futebol brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol diz neste documento, neste convite aos clubes, que tem percebido um aumento muito grande das reclamações em relação à arbitragem e que muitas delas, aliás, que algumas delas são pertinentes. Ou seja, a CBF admite aos clubes que sim, muitas vezes ou algumas vezes, eles têm sim razão em suas reclamações públicas, razão em ficarem indignados quando a arbitragem acaba afetando diretamente o resultado da partida, acaba afetando diretamente o espetáculo que é o futebol. Então é importante a CBF, pelo menos neste documento, neste convite, estar assumindo, fazendo uma meia-culpa de que sim, os clubes algumas vezes têm razão. Segundo ainda este convite, esta reunião, esta primeira reunião, vai ser justamente para ter um debate técnico em relação não somente à arbitragem do campo, como também em relação à atuação do VAR. E também para ouvir as reclamações e as sugestões por parte dos presidentes dos clubes. Estarão nessa reunião o Wilson Seneme, presidente da arbitragem, presidente da comissão de arbitragem da CBF, e Péricles Bassols, gerente do VAR, gerente do árbitro de vídeo do futebol brasileiro, além de outros representantes da CBF. E após essa reunião presencial, nessa sexta-feira, neste primeiro contato com todos os representantes dos clubes da Série A e da Série B, a CBF também vai adotar um novo protocolo. Vai ter reuniões semanais com os representantes de todos os clubes, sempre nas segundas-feiras, ou seja, sempre após a rodada do final de semana, para justamente debater sobre a arbitragem e ouvir as reclamações. Também explicar algumas decisões, explicar o que aconteceu daqui a pouco em algum lance polêmico e ouvir o que os clubes têm a dizer. Então, basicamente é o seguinte, nessa sexta-feira, reunião presencial, este primeiro contato, este primeiro passo que vem de uma iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol, e depois toda segunda-feira protocolar. Toda segunda, então, vai ter esta reunião virtual com os representantes dos clubes. E, primeiramente, eu acho uma tentativa válida, se realmente for para tentar corrigir. Porque, como eu falei no início desse nosso papo, é realmente uma tentativa de corrigir, de ouvir os clubes e tentar aperfeiçoar todo o processo da arbitragem, tanto do campo quanto do VAR, ou é uma tentativa de calar os presidentes, os representantes dos clubes? Por que eu falo de calar? Porque hoje, os presidentes dos clubes da Série A e da Série B, quando querem reclamar de algum lance, reclamar quando se sentem prejudicados por alguma atitude, por alguma decisão da arbitragem ou do VAR, eles vão para os microfones e criticam fortemente na imprensa para todo mundo ouvir, tanto a arbitragem quanto a CBF. Agora, com essas reuniões, eles não vão mais precisar ir para os microfones. Eles poderão falar diretamente para a CBF. Ou seja, por exemplo, se um clube A é prejudicado pela arbitragem, um lance polêmico no domingo, na segunda tem reunião com a CBF, onde ele vai poder expor a sua insatisfação e ouvir o que a CBF tem a dizer. Então, ao mesmo tempo que pode ser uma maneira de resolver, de ter esse contato mais direto, também pode ser uma maneira de, cala tua boquinha nos microfones, não precisa expor para a imprensa, fala direto para a gente. Então a gente tem que tentar entender qual é realmente a vontade da CBF, qual é realmente o objetivo dessas reuniões semanais que serão feitas. Se for realmente para aperfeiçoar, para mudar algum sistema do VAR, enfim, fazer mudanças que realmente possam diminuir estes erros que nós vemos em todas as rodadas, tanto da Série A quanto da Série B,
é ótimo. Agora, se for somente uma maneira de tentar calar os clubes, fazer com que eles não exponham publicamente para o torcedor e para a imprensa, eu espero de verdade que os clubes não caiam nessa arapuca. Mas enfim, vamos ver como é que os clubes vão agir nessa primeira reunião nessa sexta-feira, como é que as coisas vão se desenrolar. Mas a informação é essa: a CBF decidiu agir, assumiu que sim, estão acontecendo alguns erros importantes na arbitragem do futebol brasileiro, mas também diz o seguinte, que ela investe no melhor tipo de tecnologia possível para o futebol brasileiro e também investe no aperfeiçoamento dos árbitros para ter o melhor em campo, o que, convenhamos, é uma mentira. A gente sabe que hoje a arbitragem brasileira não é 100% profissionalizada. Todos, aliás, quase todos os árbitros apitam um jogo importante num domingo e na segunda-feira estão batendo ponto em outra profissão, porque não conseguem se manter somente da arbitragem. Então, embora a CBF diga isso para os clubes, esse discurso muito bonitinho, muito bacana, a gente sabe que não é verdade, a gente sabe que boa parte, grande parte da arbitragem brasileira ainda é somente, digamos que um bico. Apita um jogo que atinge diretamente milhões de torcedores, atinge um mercado que envolve milhões ou bilhões de reais e na segunda-feira está tendo que atuar em outra profissão, porque não é profissional realmente da arbitragem 100% do tempo, porque a CBF não proporciona isso a todos. Mas enfim, a informação é essa: a partir dessa sexta-feira ocorrerá essa aproximação dos clubes com a CBF. E cabe ressaltar, nessas reuniões das segundas-feiras, não serão somente representantes dos clubes, também poderão participar um representante de cada federação. Por exemplo, o representante da Federação Gaúcha, um da Federação Paulista, um da Federação Carioca, Mineira e por aí vai. Para justamente dar este embasamento, para justamente dar esta força política aos clubes que vão participar. Agora que a informação tá dada, tu já sabe de tudo que vai acontecer, eu quero a tua opinião por aqui. O que tu acha dessa decisão da CBF? O que tu acha da arbitragem brasileira? Tu acha que é necessário esse tipo de decisão? É necessário esse tipo de reunião? Ou as coisas deverão ser resolvidas de outra maneira? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, aqui eu falo diariamente sobre o internacional, mas também sobre o futebol no geral, futebol brasileiro e também futebol internacional. Então, se tu não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!